Boa noite. Que Deus esteja abençoando a todos nesse momento. Nós estamos aqui começando mais um período de meditação na palavra de Deus, de aprendizado, para alimentar a nossa fé e isso trazer crescimento na comunhão com Deus, na presença de Deus e adquirirmos assim mais experiências com Deus, mais conhecimento de Deus. Embora nós possamos estudar, meditar sobre a palavra, nós nunca iremos conhecer totalmente a plenitude da realidade de Deus. Para nós conhecermos a Deus, primeiramente se conhece pela revelação dele através da sua palavra, que é fiel e verdadeira, digna de inteira aceitação. Segundo, através de aplicarmos a palavra em nossas vidas, nós vamos ver o mover de Deus, a ação de Deus em cumprir aquela palavra. E terceiro, abrindo os nossos corações para a palavra e para as experiências, para que o Espírito Santo possa iluminar, falar no íntimo profundo do nosso ser. Nós estamos vivendo num período onde é muito importante a nossa comunhão com Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Os templos estão fechados, as reuniões e cultos nos templos estão paralisadas, mas a vida com Deus, a comunhão com Deus, ela continua aberta, porque isso faz parte da expressão de cada coração que exerce a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E diante desses fatos, a palavra de Deus, ela nos conduz, ela nos inspira, ela nos guia, nos dirige, nos dá conselhos importantíssimos, sabedoria. Eu gosto sempre de afirmar que através da Bíblia Sagrada nós adquirimos sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza para todas as áreas da nossa vida, emocional, espiritual, financeiro, familiar, todas as áreas da nossa vida temos uma direção da parte de Deus. E isso é muito importante. Hoje nós vivemos num período onde o medo, a preocupação, a ansiedade está procurando atrapalhar os nossos pensamentos, nossas direções, nossos focos. Tem muitas pessoas que estão colocando seus sonhos e projetos pelo chão. Fizeram planos, fizeram projetos, estavam lutando e batalhando e de repente esse coronavírus paralisou tudo. Isso fez a pessoa perder emprego, atrapalhar os negócios, o seu comércio. E a pessoa está desanimando. Não desanime não. Eu quero declarar para você aqui uma palavra que vai trazer novamente esperança para você. O que você faria para conquistar o impossível? Principalmente, qual é a sua atitude quando alguém chega para você e fala: isso é impossível, você nunca vai conseguir isso, você jamais vai ter isso realizado na sua vida? Você encara isso como um desafio ou como uma verdade em sua vida? Saiba que as coisas só se tornam impossíveis para nós quando nós aceitamos aquilo como impossível. Agora, quando nós encaramos aquilo que é impossível como uma possibilidade, como um desafio e algo que vai nos inspirar a realizar, fazer, conquistar e sobressair, a nossa vida muda. Muitos homens, grandes cientistas, Thomas Edison, ouviu que era impossível alguém acender um simples arame. Hoje tem a lâmpada de LED, não é nem mais aquela lâmpada elétrica, é a de LED. Benjamin, quando fez o primeiro protótipo do telefone, falaram: é impossível, quem que vai querer conversar com alguém do outro lado sem estar vendo? Hoje nós estamos no telefone celular de quinta geração. Olha só, pessoas como, por exemplo, Steve Jobs. Quem que vai querer ter um aparelho que não tem tecla? O celular hoje, o iPhone, todo mundo tem. Você observou? Foram pessoas que, através da sua capacidade humana, através da sua motivação e inspiração, venceram impossíveis e hoje influenciou muitas pessoas. Criaram tendências, influenciaram uma geração e produziram novas etapas. Assim também pode acontecer com a sua vida.
assim também pode se realizar na sua vida. As pessoas falam, não, é impossível você realizar este sonho, vai ser impossível você conquistar isso, isso é impossível para a sua vida, você já perdeu muito tempo. Não, você ainda vive, você ainda respira, você ainda tem um fôlego de vida. Deus pode abençoar a sua vida, Deus pode fazer milagre, e eu quero mostrar isso para você através da Bíblia Sagrada, na história de um homem que ouviu também na vida dele: isto é impossível. E vamos ver o resultado? Se você quiser acompanhar, está no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 6 ao versículo de número 10, onde nos conta o seguinte fato na vida de Davi. Observa bem o texto, que diz assim: e partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Olha aqui, que desafio fizeram para Davi. Os jebuseus, que estavam dentro da terra prometida, que Deus havia jurado a Abraão, Isaque e Jacó dar aos seus descendentes como herança e possessão eterna, eles estavam ali, estavam num espaço que já não pertencia mais a eles, porque do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo que nele habita, e Deus dá a quem quer, quando Ele quer e como Ele quer. E Ele havia dado aos israelitas aquela terra como promessa. E eles estavam lá, os jebuseus, dominando Jerusalém, uma cidade central, uma cidade importantíssima, que ficava no Monte de Sião. E aí Davi começou a reinar em Hebrom, e agora ele foi conquistar mais as terras, para tornar livre para o povo de Israel. E ele chegou ali na cidade de Jerusalém, e os jebuseus que moravam ali falaram assim: Davi não vai entrar aqui. Você, Davi, você não entra aqui não. Porque para defender a nossa cidade de você, até os coxos, os cegos, pode fazer isso. Quer dizer, nós não precisamos nem de arma, nem de soldado, nem de guerra, porque aqui é impossível você entrar. Aqui é impossível você conquistar. Davi ouviu uma palavra: impossível. Você não vai entrar, você não vai conseguir. Assim também na sua vida você pode estar observando, ou até receber uma notícia, ou até um comentário na sua vida, ou alguém falando com você assim: é impossível, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai realizar, você vai ficar nessa situação, você veio até aqui, daqui para frente você não vai mais. Não creia nesta palavra, não deixe esta palavra ficar martelando na tua mente e no teu coração. Davi, ele ouviu isso. Vamos ver, continuar a leitura, diz assim: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Opa! Eles falaram que ele não ia entrar e agora diz que ele tomou. Que ele conquistou aquela cidade, que ele adentrou com ela. E ele deu um nome na cidade, ele colocou Cidade de Davi. Ele fez algo grandioso, colocou o seu nome naquela cidade, aquela conquista. Depois eu vou entrar em detalhe, continuando a leitura. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta cidade. Assim habitou Davi na fortaleza, e não somente conquistou, mas ele passou a habitar, a morar, a estar ali, estabelecer. E lhe chamou Cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Primeiro princípio aqui que eu quero destacar: quem é contigo? Quem está na tua vida? Quem habita no teu coração? Quem é o foco da tua alma, dos teus sonhos, dos teus objetivos? É o Senhor de Israel, Deus dos exércitos? Se for isso, você vai ter comunhão com Ele, vai obedecer a palavra dEle, vai estar na presença dEle, vai buscar a Ele, e Ele vai ser a fonte de início
e fim da realização da sua vida. Não as palavras negativas dos homens, não os limites que os homens tentam pôr em você, não as barreiras que tentam levantar, mas a graça de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus vai ser o limite da ação e realização de Deus na sua vida para alcançar vitória, para alcançar promessa. Esse é o texto. Davi, você não vai entrar em Jerusalém. Davi entrou, habitou, nomeou e a desenvolveu, porque Deus era com ele. Vamos tirar alguns princípios dessa leitura para que possamos aplicar em nossas vidas com mais detalhe, fazendo uma espécie de uma exegese. Porque eu fiz uma leitura de uma narrativa histórica que aconteceu no passado. E nós estamos no ano de 2020. Como que a palavra de Deus pode se tornar atual para nós? E ela é atual. O que o Espírito Santo, através dessa leitura, pode falar conosco, pode aplicar em nossas vidas e ministrar os nossos corações. E isto é importante. A palavra de Deus, ela é viva. As letras delas não vão mudar, mas os princípios, as verdades que ela transmite, o Espírito Santo aplica em nossas vidas para que nós possamos vivenciá-la, desfrutá-la e ter a nossa vida realizada na presença de Deus hoje, amanhã e para todo sempre. Por isso que Jesus falou que as palavras que eu vos tenho digo, elas são fiéis e verdadeiras, dignas de inteira aceitação. Amém? Então, o primeiro princípio que eu quero tirar aqui é que Davi não se paralisou diante do não. Ele não se paralisou diante do não. No versículo de número 6, quando as pessoas falaram, não entrarás aqui. Davi não vai entrar aqui. Este princípio você tem que aplicar em sua vida. Existe um ditado que diz, o não nós já temos como resposta. Temos que buscar o sim. O não pode ser paralisante da sua vida, não pode neutralizar os teus sonhos, não pode neutralizar os teus projetos, teus objetivos. O não você tem que encarar como um desafio para crescer, para desenvolver, adquirir estratégias, para adquirir reformas nos seus pensamentos, nos seus planos e projetos, para que aquele não se transforme em um sim em sua vida. Você está observando? Davi não se paralisou diante do não. Quantas pessoas quando recebem o não, para, senta, fica triste, depressivo, desanimado e desiste de tudo. Não desista, que o não jamais se paralise. Você tem um sonho de estudar, você tem um sonho de fazer uma faculdade, você tem um sonho de fazer uma profissão e as pessoas podem estar dizendo não. Continue tentando, continue se esforçando, continue estudando e buscando a graça de Deus que um dia você vai realizar esse sonho em nome de Jesus Cristo. Você também vai tomar posse dessa realidade. Você tem um sonho de trabalhar num determinado lugar, de ganhar um certo valor de salário, ou de fazer um certo projeto, ou até mesmo comprar uma casa, um terreno, uma construção, e as pessoas falam, não, você não vai conseguir, nessas condições você não vai conseguir. Não aceite esse não como paralisação, mas fala, em o nome de Jesus Cristo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus vai me dar graça, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai me dar estratégia, e o meu sonho eu vou realizar em nome de Jesus Cristo. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Isso que nós aprendemos com Davi. O não pode nos paralisar, mas tem que nos motivar a buscar uma estratégia, uma direção, algo da parte de Deus que sobressaia aquele não, para que possamos conquistar. No caso de Davi, você não vai entrar em Jerusalém. Ele entrou, habitou, nomeou e desfrutou dela. Segundo ponto que me chama a atenção foi Davi, ele tomou a fortaleza, que é o versículo de número 7, porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esse tomar, ele vem como uma metáfora como, seja perseverante. O primeiro ponto é, não deixe o não te paralisar. O segundo ponto é, Davi tomou a fortaleza, então, seja perseverante.
aquele sonho, aquele projeto, aquele objetivo, aquilo que você deseja no seu coração alcançar, conquistar e ter na sua vida, seja perseverante. E a perseverança exige foco, exige objetivo, exige aplicação de esforço, energia e dedicação. Vai vir muitas coisas para te distrair, muitas coisas para te fazer desanimar, muitas coisas para te fazer parar, como eu já comentei no primeiro ponto, mas seja perseverante, não pare, não desanime, até você ver a realização do teu sonho, do teu projeto e da promessa de Deus na sua vida. Vai ter desafio? Vai ter dificuldade? Vai ter adversidade? Mas também vai ter vitória, vai ter conquista e vai ter bênção em nome de Jesus Cristo. Você também vai tomar posse da tua fortaleza, vai tomar posse dos teus sonhos, vai tomar posse das promessas de Deus se você for perseverante. A perseverança muitas vezes custa lágrimas, custa momentos de dores, custa um esforço duplo, mas ela traz a sua recompensa, que é a realização da sua energia e do seu foco centralizado naquele objetivo. Muitas pessoas não alcançam os seus sonhos, as suas promessas de Deus e as vitórias de Deus porque não são perseverantes. Qualquer ventinho, qualquer brisa, qualquer espinho faz elas pararem. Não, enquanto você tiver nas suas faculdades, nas suas forças, na sua capacidade, se dedique, persevere, e quando te faltar isso, eu creio, a graça de Deus vai te fortalecer e capacitar para a realização dos teus sonhos, porque a perseverança demonstra a nossa fé em Deus, na sua promessa, na sua presença e no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Se você crê, dê um glória a Deus aí, seja perseverante. Davi, ele conquistou Jerusalém, ele tomou posse de Jerusalém porque ele foi perseverante. Os jebuseus falavam, não, Davi, sim, e tomo posse. Eu conquisto, eu vou lá e conquistou. Outras coisas também que me chamam a atenção é que na perseverança nós também temos que ter objetivos. Se você vê a mensagem paralela que está em 1 Crônicas capítulo 11, desse mesmo texto, você vai ver que Joabe foi o capitão que ajudou Davi, juntamente com seus homens, a conquistar a cidade. Na sua perseverança, não use a sua força totalmente sozinho. Tenha amigos, tenha pessoas do seu lado, tenha companheiros que tenham a mesma visão, o mesmo foco, os mesmos planos e propósitos. Busque pessoas que sejam honestas, que sejam fiéis e que principalmente tenham amor fraternal do coração. Saiba com quem você está se associando, com quem que você está se unindo, porque isto vai fazer diferença na sua vida. Existem muitas pessoas que se unem com pessoas que têm perseverança, sonhos e objetivos, estão lutando para quê? Para desanimar, para desviar o foco, para trazer palavras negativas. Sim, existem tantos negativos que você tem um sonho, um desejo, você fala assim, eu vou alcançar esse projeto, eu vou fazer esse sonho. Aí você fala com alegria, eu estou planejando isso, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo... não vai dar certo. Eu conheço fulano que fez a mesma coisa e deu errado. Um parente meu foi fazer... Problema deles, eu sei o que eu quero, o que eu estou buscando e aquilo que eu vou perseverar até alcançar. Tem essa atitude. Aqueles que têm pensamentos negativos, afasta da sua vida. Os que têm pensamentos positivos, una. Os que têm desejo e foco no coração, esteja contigo. Porque quanto maior for a quantidade de pessoas com fé, com o mesmo propósito e objetivo junto ao seu lado, maior será a tua força, a tua capacidade e a realização dos sonhos de todos. Joabe passou a morar em Jerusalém, a cidade do rei. Joabe passou a ser capitão do exército do rei Davi. Joabe passou a ser um grande general respeitado por causa desse feito. Assim também, cada pessoa que se une a nós, elas vão ter os seus benefícios, suas recompensas. As próprias realizações em si trará para elas as bênçãos, experiências e a vitória. E o resultado? Todos nos tornamos mais do que vencedores na presença de Deus. Então, primeiro ponto, que o não te paralise. Segundo, seja perseverante. Terceira coisa que me chama a atenção está nesse versículo 7 que diz assim: esta é a cidade de Davi, nomeie
a tua vitória. Sim, coloque o nome na tua vitória. Não chamava Jerusalém, continuou chamando Jerusalém, sim. Era a terra dos jebuseus, era, mas agora não é mais. Mas agora é Jerusalém, a cidade de Davi. Por que Davi colocou esse nome? Para ficar marcado para sempre, que aonde ele ouviu um não, aonde falaram para ele que era impossível, ele entrou, conquistou, habitou e estabeleceu o nome dele para sempre. Assim também será a sua vida. Lá na frente, quando você tiver com diploma na mão, bacharel, formado, pós-graduado, as pessoas vão dizer: é a bênção dele, é a bênção dela, ela perseverou, ela lutou, ele batalhou, ele lutou, por isso ele conquistou em nome de Jesus Cristo. Nomeia as tuas bênçãos, nomeia a tua vitória. Tem gente que fala assim: não, eu não vou falar das minhas bênçãos, da minha vitória, do meu sonho, porque vão achar que eu sou orgulhoso, vão achar que eu sou prepotente, vão achar que eu quero tudo. Não importa o que as pessoas acham, o importante é você alcançar, é você vivenciar e desfrutar da bênção de Davi. Esses críticos de plantão poderiam falar: olha como Davi é orgulhoso, colocar o nome, cidade de Davi. Sim, o mérito foi dele, a batalha foi dele, ele lutou por aquilo e ele alcançou. Então ele tem todo o direito de não somente nomear, mas desfrutar, testificar e anunciar o que Deus realizou na vida dele e aquilo que ele alcançou. Essa é a diferença. Isso é testemunho. Isso é alegria. Ah, não, o que as pessoas vão achar de mim? Você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão continuar achando da mesma forma. As pessoas vão continuar criticando do mesmo jeito. Então, viva os teus sonhos, viva os teus projetos, viva as promessas de Deus e deixa as pessoas falarem. Fale bem, fale mal. O importante é que você está vivendo e desfrutando as promessas de Deus. Agora, se você for querer agradar a todos, se você for querer trazer que as pessoas falem bem de você, você vai ser absolutamente nada. Aí quando você estiver dentro de um caixão duro, gelado, aí as pessoas vão dizer: mas era gente boa, mas era um batalhador, mas era um lutador, mas não alcançou nada, não construiu nada, não conquistou nada. Então é melhor dizer: ah, ele era batalhador, ele era lutador. Tudo que ele desejou, ele viveu nessa terra, porque buscou na presença de Deus. É isso que Davi nos dá esse exemplo. E se você ler a história, todos os outros reis posterior a Davi foi comparado com Davi. Você pode ver no livro de Reis, no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai sair sempre assim: e andou nos caminhos de Davi seu pai. Não andou no caminho de Davi seu pai, porque Davi se tornou padrão, exemplo. Se você também seguir esse conselho, esta palavra, você vai ser padrão e exemplo à sua família, àqueles que estão à sua volta, como uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, batalhadora, abençoada, conquistadora e que não é paralisado pelo não, mas que alcança todos os desafios que coloca na sua vida. Eu creio nisso. Eu estou declarando isto sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. E como homem de Deus, Deus nos deu autoridade para abençoar. Eu declaro sobre a sua vida uma bênção de conquista, de ousadia, de fé e de entusiasmo em nome de Jesus Cristo. Se você crê, tome posse. Quarto ponto que me chama a atenção é que Davi fez uma declaração de ousadia. Sabia? Que é o versículo 8. Porque Davi disse naquele dia. Ele fez uma declaração, ele falou, vamos prestar atenção no que ele disse? Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Você sabia que aquilo que te aborrece é o que te faz crescer? Vou repetir de novo. Você sabia que aquilo que te aborrece é o que te faz crescer? Se você, no seu coração e na sua mente, ter uma atitude positiva de perseverança e fé? Aquilo que me aborrece,
Ah, eu sou aborrecido porque eu moro num lugar humilde, a minha casa é humilde. Então esse aborrecimento transforma em energia e fé para transformar a sua casa, transformar a sua região, fazer isso ficar lindo, bonito e abençoado. E você vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Ah, eu estou aborrecido com o salário que eu ganho. Eu estou aborrecido com a minha profissão. Se você deixar o aborrecimento te dominar, você vai ficar depressivo, triste, desanimado e não vai chegar a lugar. Agora, se o aborrecimento se transformar em energia e você não se paralisar com não, ser perseverante e lutar para conquistar, você vai estudar, você vai aprender uma profissão, você vai crescer e lá na frente o que você estava aborrecido vai ser sua alegria, o teu crescimento, um salário melhor, uma posição melhor e uma condição melhor. Porque aquilo que nos aborrece é que nos faz crescer. Você está compreendendo? Nós temos que ter domínio, gerenciar os nossos sentimentos, pensamentos para mudar as nossas atitudes. Aquilo que traz tristeza, desânimo, que traz derrota, nós podemos transformar isso como uma vitamina, dizendo: esta situação me aborrece, mas eu vou perseverar, eu vou lutar e eu vou mudar esta situação de tal forma, de tal maneira, que eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter felicidade e regozijo nessa circunstância. Resultado, Deus vai responder conforme a sua fé. Deus vai responder conforme a tua atitude. Por isso que temos a palavra de Deus, porque ela nos mostra uma vida que Deus deseja para cada um de nós. É uma vida de abundância. Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio nos dar uma vida, sermos muito mais do que vencedores. Já ser vencedor já é maravilhoso, mas é muito mais do que vencedor. Se você crê, dê um glória a Deus aí, tome posse desta palavra. Aquilo que te aborrece te fará crescer. Se você transformar isso em uma motivação para mudar a tua situação e circunstância. Qual é a situação e circunstância? Eu não sei, eu sei da minha. Você sabe da sua, mas você pode mudar. Foi o que Davi fez. Davi, ele falou: isso daí me aborrece. Eles falaram para mim que eu não poderia entrar. Eu fiquei aborrecido, e pelo fato de eu ficar aborrecido, eu vou entrar, eu vou tomar posse, eu vou nomear e vou habitar ali para sempre, e vai ser conhecido como aqueles que aborreceram Davi, passaram a ser conhecido como a cidade de Davi. Aquilo que te aborrece vai ser conhecido na sua vida como a sua maior conquista e vitória, em o nome de Jesus Cristo. Olha que forte essa palavra. Glória a Deus. Até eu tomei posse aqui, porque estou sentindo o Espírito Santo falando comigo. Outro fato que me chama a atenção aqui é versículo de número 9. Assim, quer dizer, uma confirmação, uma realidade, um fato. Habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Nós já vimos que ele conquistou, nomeou, e aqui está dizendo que ele habitou. Você sabe o que significa habitação? Permanência constante. Não foi algo passageiro na vida de Davi, não foi algo momentâneo, não foi uma vitória que durou apenas alguns dias, alguns momentos, algumas horas, mas foi algo que durou para a vida inteira. É assim que Deus quer manifestar na sua vida. São estas coisas que Deus quer realizar. Deus quer colocar em você esse desejo de conquistar o impossível, de tal forma, de tal maneira, que a sua vida daqui para frente vai mudar totalmente. Vai mudar todas as coisas. Sabe por quê? O Deus que nós servimos, ele é um Deus de milagres. E milagres não se explica. A ciência não consegue explicar, mas milagres se vive, se desfruta e se tem para todo sempre. Isso é milagre. Milagres, como eu conheço, pessoas que não tinham nem mais as trompas e são mães e filhos. É impossível, o médico diz, mas foi pelo impossível que essas pessoas alcançou os filhos, porque o Deus do impossível declarou a bênção na vida deles, e o não paralisou a fé nem a perseverança deles.
Impossível é você ver pessoas que nascem numa condição humildes, simples, sem escolaridades, muitas vezes, devido à situação onde que viviam, e hoje são grandes homens, grandes empresários, têm grandes posses, e ainda dão glória e louvor a Deus, e as pessoas falam, mas isso é impossível se não ganhar na cena. Não, eles serviram a Deus, o não paralisou eles foram perseverantes e lutaram e alcançaram os sonhos. Se você crê, tome posse em nome de Jesus Cristo. Tudo é possível que crê. É uma palavra de Jesus Cristo para os seus discípulos. Ou aquela palavra maravilhosa que declara: não tenha medo, crê somente. Se você crê, tome posse em nome de Jesus Cristo. Antes de eu partir, eu vou ver muitas pessoas que estão me vendo nesta noite, colocando nos seus status de Facebook, nos seus WhatsApp, declarando: o que era impossível para mim, eu alcancei em nome de Jesus Cristo. Aquilo que eu já tinha desistido, desanimado, está acontecendo na minha vida, porque Deus me abençoou, Deus realizou. Quer ver um fato impossível? Um morto de 4 dias, que já está se desfazendo, se decompondo, cheirando mal. Você acha que ele pode estar jantando, comendo com as suas irmãs? É impossível, né? Leia a história de Lázaro em João capítulo 11 e 12, você vai ver o que Jesus faz. E qual é a base do ensinamento de Jesus? Se creres, verás a glória de Deus. Olha o princípio. Primeiro você crê, aí você vê a ação de Deus na sua vida. Nós somos o contrário, muitas vezes nós queremos ver para depois crer. Não, essa fórmula humana nunca funciona. O que funciona? Creia, e aí você vai ver a glória de Deus. Se você crer, tome posse em nome de Jesus Cristo. Levante o seu ânimo, levante o seu entusiasmo, fortaleça a tua fé, renove a tua esperança. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Você irá conquistar o impossível. Você irá vencer esses nãos que você tem escutado na sua vida. E como Davi, você vai habitar, você vai celebrar e desfrutar da sua conquista. É o que eu aprendo nesse versículo 9. Celebrar, festejar, regozijar e desfrutar daquilo que conquistou. Coisa maravilhosa. Só Jesus pode nos conceder isso. Só Jesus pode realizar esses fatos em nossas vidas. Só Jesus. E o que é maravilhoso, ele não faz acepção de pessoas, mas ele é fiel para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que clamam a ele e que estão na presença dele. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Mais uma coisa que me chama a atenção é que, além de habitar, as bênçãos de Deus não são limitadas. Não. A cidade, quando elas estavam nas mãos dos jebuseus, ela tinha um território, um tamanho. E eles falaram: ih, Davi, você não entra aqui não, filho. Aqui você não conquista não. Davi falou: ah, é? Eu vou entrar aí. Perseverou, conquistou, entrou, nomeou a cidade, habitou nela, esteve presente nela. Olha o que diz aqui no final do versículo de número 9. E Davi foi edificando em redor, desde o Milo até adentro. Ele ampliou, ele desenvolveu, ele fez a cidade crescer. E crescimento vem de prosperidade, vem de sucesso, vem de ser bem sucedido. Você está observando quando você toma uma atitude de não aceitar o não como resposta, como que a sua vida muda? E essa mudança é tão grande que os princípios que Davi aplicou aqui, ele continuou aplicando e ele continuou crescendo, desenvolvendo, ampliando. Quer dizer, a vida não tem limites para um homem e uma mulher de fé. Para um homem e uma mulher que não se paralisa diante do não, mas que é perseverante, que é lutador, batalhador, conquistador e que coloca os sonhos em ação para tornar realidade. Se você não tinha uma profissão, você vai estudar, vai ter uma profissão, vai ter um salário maior, vai crescer na empresa, vai crescer a sua condição financeira, vai crescer a sua vida. Resultado, você vai ficar muito maior do que era no começo.
Se você tinha um negócio pequeno, mas você persevera, luta, batalha e não aceita o não como resposta, nem um fracasso, nem a crise como resposta, vai crescer esse negócio, vai ampliar, vai abrir filiais e daqui a pouco você está até vendendo franquias. Se você tem um projeto em sua mão, um sonho, hoje é apenas algo que está na sua cabeça, que está nos seus desejos, mas se você perseverar, lutar e batalhar, amanhã vai ser realidade, depois de amanhã outras pessoas vão estar participando e você vai estar contemplando o crescimento e o desenvolvimento. São fatos, são verdades, são realidades que a história de Davi nos está mostrando. Continue crescendo, continue desenvolvendo, continue ampliando. E no seu interior, continue sonhando, continue construindo projetos, continue buscando direção de Deus. Mas está em crise, está em dificuldade, eu fui mandado embora, eu estou sem trabalho. Mas você tem vida, você tem Jesus, você tem Deus. Quem sabe Deus fechou a porta do seu trabalho porque você era dependente daquele trabalho e isso estava neutralizando o teu potencial e a tua capacidade. E agora que você se vê sem Ele, você vai começar a usar os seus talentos e dons e amanhã você vai ter uma empresa, você vai estar contratando. Tenha sonhos, projetos grandes, tenha desejos no seu coração. É tempo de ter essas realidades nas nossas vidas. Quem sabe a sua loja, a sua lojinha, era uma bênção. Você conseguia pagar suas contas, fazer as suas coisas no final de semana, mas faliu. Você fala, faliu, fechou. Sim, quem sabe aquilo estava neutralizado porque você estava acomodado com aquela situação. E Deus quer colocar coisas grandes, confiar projetos grandes, mas você estava tão acomodado que você já estava dormindo espiritualmente, nem estava mais prestando atenção em Deus. Mas agora trouxe um despertamento, trouxe algo que te aborreceu. E como eu falei, repito, aquilo que te aborrece te faz crescer. Aquilo que te aborrece te faz progredir e prosperar. A única coisa que pode te paralisar é você e a morte. Só que você está com vida. E se você tem Jesus, você tem a ressurreição e a vida. E eu acredito que nós só vamos no dia que Deus quiser. Eu posso falar isso porque nos outros vídeos, se você ver atrás, você vai ver. Eu passei por uma situação terrível. Eu tenho falência renal crônica. Desenganados por 4 médicos. Tive uma parada cardíaca no hospital evangélico. E eu estou aqui falando para você, eu estou lutando pelo meu impossível, estou conquistando os meus sonhos e não aceito não como resposta. Eu creio na bênção de Deus, e eu não sou melhor do que você não, sou igualzinho você, e se Deus foi bondoso comigo, quanto mais com a sua vida em nome de Jesus Cristo. Entendeu? Então, como Davi, amplie os teus sonhos. Existe um livro muito interessante na Bíblia que vale a pena você ler. Ele tem 31 capítulos. Lendo um capítulo por dia, em um mês você lê ele inteiro. 12 meses por ano, 12 vezes você vai ler ele por ano. É o livro de Provérbios. Ele fala como fazer negócio, adquirir estratégias para negócios, como trabalhar com a nossa área financeira, na nossa área social, nas nossas conversações, diálogo. Ele dá instrução geral, porque ele desenvolve o raciocínio, o juízo, a capacidade de analisar, refletir, fazer comparação, observar dados para tirar conclusões. É um livro muito importante, que Deus colocou nas tuas mãos. Muitas pessoas falam, se eu pudesse estudar em Harvard, se eu pudesse fazer uma USP, se eu pudesse fazer uma federal, tudo isso aí vem do homem. A Bíblia é a palavra de Deus, que é viva e permanece para todo sempre. Os conselhos dela, quando colocado em práticas, traz bênção, vitória, traz milagres na vida. Se não fosse assim, não existiria tantos livros aí. Vai numa livraria, quando elas estiverem abertas e ver como administrar como Jesus, como organizar a nossa vida financeira através dos princípios bíblicos, tirando as lições da Bíblia para as empresas e por aí vai, livros com esses títulos. Se as pessoas que não têm fé estão usando os princípios da Bíblia para progredir, prosperar, administrar e crescer, quanto mais você, homem e mulher de Deus que estão na presença de Deus, quanto mais você que tem o autor dela no teu coração. Olha o privilégio, olha a graça que você tem. Sim, o autor da Bíblia é Deus através do Espírito Santo.
E Jesus está contigo, então o Espírito Santo está contigo. Você pode ler uma passagem e falar assim: eu não entendi. Oh meu Deus, me dê sabedoria, me ilumine. E Deus vai iluminar a sua vida. Ele vai te instruir naquela passagem. E você vai aplicar na sua vida, capacitado por Deus, resultado. Você vai viver milagres. Por isso que o Salmo 1, versículo 2 fala assim: que medita na lei do Senhor de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, no ano da sequidão não deixam de dar fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Você crê nisso? Então, glória a Deus em nome de Jesus Cristo. É a bênção que Deus tem para você. E aqui agora, para concluir, como sétimo e último ponto, tudo isso que Davi fez, ele agiu através da sua fé em Deus. A fé nos faz ver Deus agir. Baseado em que eu estou falando? Todo o vídeo, eu não somente estou dando os princípios, mas estou lhe mostrando no texto bíblico aonde esses princípios foram extraídos. E esse último princípio, que Davi agiu segundo a sua fé em Deus, que a fé faz ver Deus agir, está no versículo de número 10, que diz: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Quem está contigo? Em quem você crê? Aonde está alicerçada a sua fé? A tua confiança está firmada em quem? Você confiava tanto no Bolsonaro. O Bolsonaro vai mudar, o Bolsonaro vai ser o quê? Mas ele é um homem como nós, limitado. Você confiou no seu patrão? Não, meu patrão falou que vai me ajudar, vai estender as mãos, vai me auxiliar. Mas ele é um homem como nós, sujeito à falha. Você confiou na sua família? Minha família é unida, minha família é ligada, minha família é só o quê? Mas são como nós, sujeito a falhas. Vamos lá, você confiou nas suas economias no banco, mas elas acabam. Você confiou no seu vigor físico, aí veio uma enfermidade que mostrou que você é fraco. Tá vendo? Tudo que eu falar aqui debaixo desse sol tem limitações, mas Deus é eterno. Deus tem todo o poder. Deus é ilimitado. E em Jesus Cristo Deus é conosco. E através de Jesus Cristo Deus age em nossas vidas. Por isso que Hebreus 12:2 diz que Jesus, ele é o autor, aquele que gera, produz, constrói. E o consumador, aquele que realiza, concretiza, torna fato a nossa fé. Jesus, sim, Deus conosco, o Filho de Deus, ele deve ser a base da nossa fé. Ele deve ser o alicerce da nossa confiança. E nele, com ele e através dele, você poderá declarar, quando alguém falar um não para você: em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você crê? Dê um glória a Deus, aleluia. Está entendendo? É quando a tua fé está em Deus. Davi, ele fez tudo isso, e a Bíblia diz que ele foi aumentando, ele foi crescendo, progredindo, prosperando, se desenvolvendo, criando nome, destaque, se tornando exemplo, ilustre, porque o Senhor era com ele. Deus estava na vida dele, e esse era com ele está significando o quê? Que Davi consultava a Deus, obedecia a Deus, fazia as coisas na direção de Deus, tinha as estratégias vindas de Deus, e aí o resultado, ele era vitorioso em todas as batalhas, ele foi conquistador de muitas coisas, ele progrediu, prosperou, e foi um tempo de riqueza, de grandiosidade, e até mesmo de grandes vitórias contra grandes inimigos no seu período do seu reinado, porque no capítulo 8 de 2 Samuel diz: e o Senhor era com Davi, aonde quer que ele ia, ele dava a vitória. Observou esse detalhe? A fé e a confiança nos faz agir, e essa fé e confiança que nos faz agir
nos faz ver a ação de Deus cooperando conosco, coagindo conosco, realizando e trabalhando juntamente com as nossas vidas. Então, meu caro ouvinte e que está me vendo nesse momento, não aceite o não como resposta. Não aceite o não como bloqueio, como limitação ou paralisação da sua vida. Conquiste o impossível. Se motive, relembrando os princípios que nós vemos. Nunca desista. Seja perseverante. Coloque marcas na tua vitória. O que te aborrece te faz crescer. Celebre e desfrute das suas conquistas. Nunca limite a sua vida. Sempre cresça e desenvolva. E que a tua fé possa crescer para continuar vendo Deus agir, realizar e cumprir as promessas e os teus sonhos na tua vida. 7 princípios que nós extraímos desse texto. 7 fatos que marca as nossas vidas, que serve para hoje, para amanhã e para todo sempre em nossas vidas. Concluindo, nesse tempo, se você for ligar os seus noticiários agora, domingo à noite, amanhã, você vai ouvir não, 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 crise, 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 morte, 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 falência, 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 queda de bolsa, queda não sei o que, queda não sei o que, alta disso, alta daquilo. Isso vai influenciar a tua mente, vai mexer com os teus sentimentos, suas atitudes vai ser de derrota, de fracasso, paralisação e desânimo. Agora, se você tirar o tempo para meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus e depois falar com Deus, declarar os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos e a tua fé em Deus, no que Deus pode fazer e realizar na sua vida, naquilo que você deseja alcançar da parte do Senhor na tua vida. Isso vai te encher de fé, vai te encher do Espírito Santo, vai renovar a tua esperança, vai fortalecer a tua vida, vai te dar uma energia, algo grande que você vai sair para vencer esta semana. E aí quando você ouvir os não, você vai falar assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu creio no Deus a quem eu adoro e eu sirvo, eu sei que Deus vai ser comigo. E assim como Davi conquistou Jerusalém e nomeou, você vai conquistar a tua bênção, a tua vitória, o teu sonho, a tua realização, e vai nomear isso como a vitória e a bênção de Deus na sua vida. E isso não vai ser o limite, mas vai ser uma porta para novas experiências na presença de Deus, para novas graças diante do Senhor. Sabe qual é o resultado disso? Em todas estas coisas. Esse versículo é maravilhoso. Se eu repetir ele 1000 vezes, eu não vou conseguir extrair tudo dele. Somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu gosto de outro versículo também, 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Se você crê, dê um glória a Deus. Esse Filho de Deus é o autor e consumador da nossa fé. Ele libera sobre nós palavras de bênção, palavras de vitória. Por isso que o Evangelho é conhecido como boas novas. Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação não é somente tirar a pessoa do inferno para o céu. Não é somente lhe perdoar o pecado da pessoa e torná-la filho de Deus. Mas salvação significa cura, libertação, prosperidade, presença de Deus e ação de Deus na sua vida. Toda a sua vida está englobada na palavra salvação em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala em Atos 16:37, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Toda a tua família, a tua casa, o teu trabalho, tudo que pertence a você, Deus irá abençoar em nome de Jesus Cristo. Deus irá mover. Por isso, conquiste o impossível na sua vida. Não aceite o não como resposta. Só tem um não que você tem que obedecer. Só tem um não que você tem que aceitar na sua vida. São os nãos de Deus. Não adulterarás,
não mentirás, não darás falso testemunho, não pecarás. Esses nãos tem que obedecer, tem que crer, porque Deus sabe o que está falando, Deus sabe o que é não. Mas o que vem do homem e que é contrário aos projetos e às promessas de Deus na sua vida, não aceite não. Você não vai alcançar a promessa, você não vai alcançar a bênção. Você está empolgado porque você ouviu um pastor pregando no Facebook, aí numa live, que para a gente conquistar é impossível. Então por isso você está assim, em nome de Jesus Cristo, eu ouvi e me trouxe fé e eu vou alcançar. Declare isso em nome de Jesus Cristo. Porque vai ter outros pastores, outros homens de Deus que vão estar falando para você. Creia, confie, obedeça a eles. Creiam, confie e tome posse da palavra. Davi nos mostrou um grande exemplo. A história de Davi nos mostra o que é um homem que interiormente está cheio do Espírito Santo, crê nas promessas de Deus e luta e persevera em alcançá-las e desfrutá-las. Lá, para fechar, por que eu falei isso? Porque lá na casa dele, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. O profeta Samuel chegou ali e falou assim: você, rapaz, Deus está te ungindo para ser rei de Israel. Você vai ser o próximo rei de Israel. Quem era rei? Saul. Estava muito grande e poderoso. E Davi creu naquela promessa. A vida dele virou uma reviravolta. Mas ele cria na promessa. Por isso, quando um gigante se levantou na presença dele, ele foi lá e falou: eu tenho promessa de Deus. Esse gigante não vai paralisar as promessas de Deus na minha vida. Derrotou o gigante. Depois ele foi enfrentar os exércitos filisteus, saía vitorioso, porque eu tenho promessa de Deus. Os filisteus são inimigos para atrapalhar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu vou vencê-los, e venceu. Saul, que se colocou no caminho dele, tentando impedir a bênção de Deus, pereceu. Mas aquele que persevera e crê na promessa de Deus, conquista o impossível. Porque tudo que entrar no caminho dele, para contribuir, auxiliar, inspirar, motivar e fortalecer ele à realização dos sonhos e das bênçãos de Deus e das promessas, isso é agregado. Mas tudo que entra no caminho para atrapalhar, embaraçar, impedir, desviar e até remover os sonhos e os projetos de Deus na vida, isso é tirado em nome de Jesus Cristo. E se não puder ser tirado, será ultrapassado, será vencido. Fechando. Salmo 18 fala assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Com meu Deus eu entro no meio do esquadrão. Com meu Deus eu salto muralhas. É a fé de Davi. Se você ler o título do Salmo 18, é um salmo que ele está cantando a Deus diante das vitórias. Ele fala que com Deus, ele entra no meio do esquadrão. Esquadrão é o quê? Exércitos inimigos. Batalhões. São vários exércitos vindo contra nós, mas ele entra e vence. O que ele fala? Que ele salta a muralha. O que é muralha? É uma divisa, é uma barreira entre você e o seu objetivo. Mas Deus te faz ultrapassá-las. Relembrando novamente, nunca desista, seja perseverante, tenha marcas de vitória em sua vida. O que te aborrece te fará crescer. Celebre e desfrute das suas conquistas. Nunca limite a sua vida. E a fé te fará agir e ver Deus agir em sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Que nesta semana, em nome de Jesus Cristo, portas venham se abrir. Negócios venham ser fechados. Vendas venham ser realizadas. O teu serviço possa retornar novamente, os teus objetivos possam ser alcançados, os teus celeiros possam alcançar as provisões, a proteção de Deus esteja na tua casa, sobre a tua família, aonde quer que vocês forem pisarem a planta dos pés, que a alegria, a paz, o amor transborde no corações de cada um de vocês que estão me vendo em nome de Jesus Cristo, que seja uma semana de vitória, uma semana de conquista,
conquista, uma semana de ultrapassar os limites, porque Deus é com cada um de vós em nome de Jesus Cristo. Como homem de Deus, como pastor, na unção apostólica eu declaro sobre a sua vida, seja muito mais do que vencedor, porque o amor de Deus está sendo derramado no teu coração pelo Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.